obediência e adoração. Eu confesso, irmãos, que eu gostei muito desse tema que foi proposto para o retiro espiritual por ocasião do carnaval, e conversando já com alguns irmãos da liderança, ano passado nosso tema foi Preparando a Terra, e a ideia, o meu desejo, e compartilhando com os irmãos, é que tenhamos nesse ano esse tema, obediência e adoração. Preparando a terra para obediência e adoração. E quando nós pensamos obediência e adoração, obediência a Deus, adoração a Deus. Obediência ao Senhor Jesus, adoração ao Senhor Jesus. Eu lembro quando eu estava ministrando, quando eu estava transmitindo a palavra do Senhor sobre esse tema lá no retiro, na cidade de Ribeirão Pires, domingo pela manhã, com os adultos, nós estivemos pensando justamente, e me veio à mente a ideia de que nós obedecemos porque adoramos, e adoramos porque obedecemos. Obedecemos a Deus porque adoramos a Deus. Adoramos a Deus porque temos prazer em obedecê-lo. Até porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Quando nós pensamos em obediência e adoração, pensamos em estar observando a palavra do Senhor, prestando culto ao Senhor. E quando nós pensamos em adoração, que também está ligado à adoração, nós pensamos também nessa ideia de adoração, de culto ao Senhor, de oração, obediência, guardar a palavra do Senhor, louvar ao Senhor, exaltar ao Senhor, tributar louvor ao Senhor e orar ao Senhor. Falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e falar com Deus. E é um personagem no Velho Testamento que me ensina muito com relação à obediência e adoração. Aprendo muito sobre obediência e adoração, adoração e obediência com esse personagem. É interessante, um personagem que teve um ministério no ano de 740 a 680 antes de Cristo. De 740 a 680 antes de Cristo, aproximadamente, esse personagem, esse profeta do Velho Testamento, cujo nome significa Jeová é a salvação, Deus é a salvação é Deus, ou a salvação vem de Deus. Esse profeta tem muito a nos ensinar com relação a essa questão de adoração e obediência e adoração. Estava adorando ao Senhor, teve uma experiência com o Senhor e resolveu obedecer ao Senhor. Mas ele já estava adorando ao Senhor porque ele já obedecia ao Senhor. Só que obedecendo ao Senhor, adorando ao Senhor, resolveu obedecer ainda mais ao Senhor. Da mesma forma, nós adoramos ao Senhor, obedecemos ao Senhor. E se nós obedecemos ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. E obedecendo ao Senhor, adorando ao Senhor, vamos obedecê-lo mais ainda. É interessante que esse profeta, ele é considerado profeta evangélico, profeta messiânico, porque era o profeta que anunciava acerca da vinda do Senhor Jesus. Messiânico porque anunciava a vinda do Messias, que é o Senhor Jesus. É o profeta Isaías. Isaías, ele teve a experiência de estar exercendo o seu ministério profético junto à nação de Judá. E abra a palavra de Deus em Isaías, capítulo de número 6, um texto extremamente conhecido, mas um texto que tem a nos ensinar com relação à obediência e adoração. Adoração e obediência. Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Muito interessante esse texto, e todas as vezes que nós ouvimos mensagens em cima desse texto, temos sempre algo a aprender e a absorver para as nossas vidas.
Tenho ouvido várias mensagens nesse texto bíblico, tenho pregado mensagens nesse texto bíblico, e tem sempre algo me ensinando nesse texto bíblico, tem sempre algo chamando a minha atenção nesse texto bíblico. Esse texto é lindo, é maravilhoso, e diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías falando, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Texto maravilhoso. Um texto que tem muito a nos ensinar acerca de obediência e adoração. Acerca de adoração e obediência, uma coisa anda ao lado da outra. Para adorar ao Senhor, eu preciso ser obediente à palavra do Senhor. Ser obediente aos preceitos, aos mandamentos do Senhor. E sendo obediente à palavra do Senhor, aos mandamentos do Senhor, aos preceitos do Senhor, eu irei adorar ao Senhor. Uma coisa está ligada com a outra. Eu não posso obedecer sem adorar. Eu não posso adorar sem obedecer. Isaías vai nos ensinar que a adoração anda de mãos dadas com a obediência. Que a obediência anda de mãos dadas com a adoração. Ele, como profeta do Senhor, era alguém que apresentava palavras do Senhor para o povo. Essa era a função do profeta, receber do Senhor as palavras para apresentar para o povo. E Isaías estava no templo. Isaías estava cultuando ao Senhor. Isaías estava adorando ao Senhor. Isso num momento extremamente difícil de sua vida. Porque ele estava lamentando a morte do rei Uzias. E o rei Uzias era alguém muito próximo a ele. E até alguns estudiosos entendem que de repente ele teria um parentesco com Uzias, talvez uma espécie de primo. Ele tinha um apreço muito grande com Uzias. E naquele momento difícil em que Uzias havia morrido, e o texto destaca e declara isso, no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías destaca, ele faz menção dessa questão de que seu amigo, de que aquele que ele amava e admirava havia morrido. Mas ele estava onde? Ele estava no templo, ele estava orando. Talvez estivesse clamando pela nação, talvez estivesse louvando, exaltando ao Senhor, mas ele estava no templo e com certeza cultuando ao Senhor. E no templo, ali, ele teve uma experiência de contemplar a manifestação da graça e do poder de Deus. Porque diz o texto que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E que experiência magnífica, que coisa fantástica dele estar vendo, contemplando o Senhor Deus assentado sobre um alto e sublime trono.
e as abas de suas vestes enchiam o templo. E que imagem maravilhosa, no verso 2, ele contemplou os serafins que estavam por cima dele, cada um com 6 asas, cobrindo o rosto, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobrindo os pés e com 2 voavam. E a ideia dessas 6 asas é a ideia de com 2 asas cobrindo o rosto, com 2 asas cobrindo os pés. Alguns entendem que seria uma espécie de reverência para com Deus. Estavam diante do Senhor, estavam cobrindo os seus rostos, cobrindo os seus pés, e com 2 estavam voando, declarando reverência ao Senhor, reconhecimento à grandeza e à soberania de Deus. E Isaías tem essa experiência maravilhosa, e ele está adorando, e conforme ele vai adorando, ele ouve também os serafins adorando ao Senhor, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E na tradição judaica, a ideia de estar falando por 3 vezes, é a ideia de estar enfatizando, de estar ressaltando. Então, quando os anjos estão declarando, os serafins estão declarando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, é uma ideia de estar ressaltando a santidade de Deus. É a ideia de estar enfatizando a grandeza de Deus, o poder de Deus. Isso é maravilhoso. E declarando a santidade de Deus e declarando também sua soberania sobre a face da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ele, no verso 4, experimentou essa sensação de que as bases do limiar estavam se movendo à voz do que clamava e a casa se enchendo de fumaça. Ele ali naquele culto sendo prestado a Deus, ele prestando o seu culto a Deus, ele orando ao Senhor. Ele estava no templo orando ao Senhor, adorando ao Senhor. E orando, adorando ao Senhor, ele teve essa experiência e pôde adorar e cultuar ao Senhor juntamente com os serafins que ali se manifestaram nessa experiência espetacular e maravilhosa que ele teve. Mas nesse momento, contemplando a santidade de Deus, contemplando a grandeza de Deus, tendo essa experiência maravilhosa, ele reconheceu o seu estado de pecador. E ele reconheceu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Ele reconheceu que no seu estado pecaminoso, ele havia contemplado a glória do Senhor. Ele havia reconhecido o seu estado de pecador. E ele confessa ao Senhor, nesse instante ele se quebranta diante do Senhor, ele confessa o seu erro ao Senhor, é um momento de contrição, um momento de confissão. E quando nós cultuamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, nós confessamos ao Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja nos perdoando. Ele reconheceu o seu estado: eu sou um homem pecador e eu habito no meio de homens pecadores. Isso é que ele está dizendo. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas o fantástico é que Deus, naquele instante que Isaías está adorando a ele, Deus reconhece a sinceridade de Isaías. E aí o que acontece? Um dos serafins, no verso 6, voa, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E diz no verso 17, e com a brasa toca a boca de Isaías, e diz: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade, Isaías, foi tirada, e perdoado o teu pecado. Talvez fosse uma brasa viva do altar de incenso ou do altar do holocausto. O altar do incenso, em que ficavam os aromas no templo, ou altar do holocausto, onde os sacrifícios eram oferecidos ao Senhor, prática no Velho Testamento. Mas o importante é que nessa experiência, os lábios de Isaías sendo purificados, é como se a vida de Isaías sendo purificada, porque com essa experiência,
o anjo diz que a iniquidade foi tirada e perdoado o pecado, assim que a brasa tocou os lábios de Isaías. Experiência maravilhosa, ele adorando ao Senhor, em obediência ao Senhor, experimentando essa experiência maravilhosa, passando por essa experiência maravilhosa, tendo essa experiência maravilhosa, aí ele ouve do Senhor Deus. Ele ouve a voz de Deus. Porque Deus purificou a vida de Isaías com um propósito. De Isaías ser um servo mais dedicado nas mãos dele. Aí ele ouve a voz do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele ouve a pregação de Deus. Ele ouve a convocação de Deus. Ele estava adorando ao Senhor. Aí ele responde ao Senhor. Ele responde ao Senhor em obediência. E o que ele responde ao Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso tem muito a nos ensinar. Porque Isaías estava adorando, e adorando teve uma experiência maravilhosa com Deus. E obedeceu à voz de Deus, obedeceu à convocação de Deus. E quantas vezes você está disposto, quantas vezes você está disposta a estar prestando adoração a Deus, a participar do culto ao Senhor, a estar orando ao Senhor, a estar buscando a presença do Senhor, a estar chorando diante do Senhor, pedindo perdão pelos pecados. E quantas vezes o Senhor quer purificar não somente os teus lábios, mas também purificar o teu coração, purificar o teu interior, purificar toda a tua vida e te fazer uma pessoa melhor e convocar você para uma obra que Ele tem estabelecido para a tua vida, um propósito que Ele tem para a tua vida. E quantas vezes o Senhor está querendo enviar você, e o Senhor está dizendo que quer enviar você, e o Senhor pergunta: quem enviarei? Porque a pergunta é para você, como a pergunta foi para Isaías, e Ele espera que você possa responder como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, para aquela obra missionária, para aquela obra evangelística, para aquela obra junto com pessoas necessitadas, para a obra de ação social, para aquela obra que o Senhor tem me separado, para aquela obra que eu sei que o Senhor tem me capacitado para realizar, porque conforme o Senhor tocou ali através dos serafins, usando os serafins, tocou com aquela brasa viva nos lábios de Isaías, e naquele instante ele sendo purificado, mas ele estava sendo purificado, mas também estava sendo lapidado, estava sendo preparado e capacitado pelo Senhor, para ser usado na obra do Senhor. Mas o fantástico disso é que Isaías se permitiu ser purificado, Isaías se permitiu ser lapidado, Isaías se permitiu ser trabalhado. Ele poderia ter dito não. O Márcio concorda comigo. Ele poderia ter dito não. Mas ele se deixou ser trabalhado, purificado pelo Senhor. E às vezes, nós queremos servir ao Senhor, dizemos que queremos adorar o Senhor, mas não deixamos o Senhor tratar as nossas vidas, não nos permitimos permitir o Senhor trabalhar as nossas vidas, vocês entenderam? Nós não nos permitimos, nós devemos nos permitir o Senhor fazer o que Ele quer. É interessante, às vezes falamos assim: Senhor, nós damos permissão para o Senhor atuar em nosso meio. Deus não precisa da nossa permissão. Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer. Ah, o Senhor tem liberdade para atuar aqui. A gente não precisa nem falar isso, Ele tem liberdade para fazer o que Ele quer. Mas tem uma questão. Ele só faz algo em nossas vidas, por nossas vidas e através das nossas vidas, se nós permitirmos. Diferente do ladrão, assim como o ladrão, Satanás, que vem a roubar,
a matar e destruir, Deus em Cristo Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E Ele espera que nós estejamos abrindo a porta para que Ele esteja entrando, conforme Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus falando à igreja em Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é a ideia. Isaías se permitiu ser trabalhado. Isaías se permitiu ser purificado pelo Senhor. Isso é adoração. Reconhecer a necessidade de ser trabalhado, de ser transformado pelo Senhor, isso é adoração. E às vezes nós queremos ter aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. O verdadeiro adorador, ele se deixa trabalhar a cada dia. O verdadeiro adorador, ele sabe que a cada dia ele precisa ser trabalhado, lapidado. Ele precisa ser aperfeiçoado pelo poder de Deus. Eu entendo que Isaías já era uma pessoa boa. Eu entendo que Isaías já era um obreiro espetacular, mas se tornou uma pessoa melhor. Se tornou um obreiro mais espetacular. Se ele era usado por Deus, ele se tornou muito mais usado por Deus. Se o seu ministério tinha relevância, passou a ter muito mais relevância. E ele vem ser reconhecido como um dos profetas maiores. E em adoração, em obediência ao Senhor, se torna o profeta evangélico, o profeta messiânico. E todas as vezes que celebramos o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus, em todos os cantos da terra, Isaías é citado. Isaías é anunciado. Agora, como Deus usou a vida de Isaías? Eu tenho uma boa notícia para você. Ele pode e quer usar a tua vida também. Cultue ao Senhor, adore ao Senhor, obedeça ao Senhor. O Senhor tem falado com você. O Senhor tem projetos para você. Mas é preciso coragem para obedecer a Deus. Para dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas é interessante que Isaías só disse eis-me aqui depois que ele foi purificado. Depois que ele se permitiu ser trabalhado pelo Senhor. Depois de ouvir a convocação do Senhor, ele disse: eis-me aqui. Ah, o Senhor já tem trabalhado com você. O Senhor já tem purificado a tua vida. Ele quer fazer muito mais. Quero louvar ao Senhor porque hoje eu ouvi uma pessoa me dando esse testemunho e disse: pastor, estou aprendendo. Estou aprendendo a deixar Deus agir. Estou deixando a minha ansiedade nas mãos de Deus. E eu glorifiquei ao Senhor porque é o que eu tenho falado com essa pessoa. Deus quer fazer muito se você deixar essa ansiedade nas mãos dele. E ela disse: Deus está me ajudando. Eu estou sentindo diferença e as pessoas que estão ao meu redor estão sentindo diferença. E o mais importante é que ela declarou: e eu vou ter a vitória. Graças a Deus. E eu quero louvar porque ela está aqui, feliz da vida, louvando ao Senhor. É preciso obedecer. Deus fala. Deus fala usando o pastor, Deus fala usando o pregador que está aqui, que às vezes não é o pastor, às vezes é um diácono, às vezes é um líder, às vezes é um irmão, às vezes é uma irmã. Deus fala através dos cânticos, Deus fala principalmente através da sua palavra. Deus sempre fala, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de um cântico, Deus fala através de um irmão, de uma irmã, Deus fala. Às vezes Deus fala através dos sonhos, Deus fala através de tantas coisas. E Deus sempre fala conosco, mas uma coisa sempre que Deus tem falado, que Ele deseja a nossa obediência e a nossa adoração. E se nós formos obedientes, se nós
adorarmos ao Senhor, o Senhor vai realizar uma obra maravilhosa para o louvor da sua glória, usando as nossas vidas. Seja obediente e preste adoração. Adore ao Senhor, sendo obediente. Obedecendo a palavra do Senhor, você será, como Isaías, um adorador. Adorando ao Senhor como Isaías, você será obediente. E grandes coisas o Senhor vai realizar. E você será um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus. Amém?